Um prazer estar aqui novamente, né, participando aqui do Cyber Security Leader, mais uma edição, e esse ano como moderador, né? Então, vou estar moderando esse painel sobre um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, né, estratégica dentro das nossas organizações, que é a soberania de dados e resiliência contra ransomware em ambientes multi-cloud. Vivemos em um momento em que dados se tornam um ativo crítico para organizações e o governo. Ao mesmo tempo, o cenário de ameaças evolui rapidamente, com ataques de ransomware cada vez mais sofisticados, frequentemente combinando a exfiltração de dados, extorsão de múltiplas e automação por inteligência artificial. Nesse contexto, a discussão deixa de ser apenas tecnologia e passa a envolver governança, estratégia, regulação e gestão de riscos. Como manter esse controle sobre os dados em ambientes distribuídos? Como garantir a continuidade de negócio, mesmo diante de ataques complexos? E como alinhar a inovação digital com segurança e soberania informacional? Para discutir essas questões, temos aqui, né, os profissionais que são aí referência e que atuam em diferentes setores para trazer essa perspectiva sobre o tema. Então, eu queria que rapidamente vocês se apresentassem. Começa aí da ponta, Igor. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa discussão mais uma vez. Sou o Igor Espósito, estou atualmente como Head de Cibersegurança na Zurich Seguros. Então, uma empresa que o nosso headquarter é na Suíça, onde tudo funciona muito bem, mas aqui no Brasil nós temos os nossos desafios tropicalizados. A Zurich é uma empresa de 55 mil pessoas no mundo. Aqui no Brasil a gente está nas top 5 seguradoras, tá bem? E é uma indústria, assim como a indústria financeira, a indústria de seguros é uma indústria bem regulada. Então, assim como o banco tem o Bacen, nós temos a SUSEP. Então, temos muitas auditorias internas, auditorias externas, e é sempre um desafio enorme estar compliant com tudo isso. E aí, quando a gente junta com esse ecossistema nosso de tecnologia, fica mais divertido da gente fazer uma gestão eficaz de riscos no final do dia, tá bem? Vou passar a palavra aqui para os nossos amigos, depois a gente aprofunda mais. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou o Gabriel, estou na Prefeitura de Osasco há 22 anos e alguns meses, atuando com cibersegurança desde 2012. Apesar de Osasco não ser uma cidade em número populacional muito grande, a nossa prefeitura tem investido muito em cibersegurança devido à quantidade de empresas, de serviços e tecnologias que estão se instalando lá, né? Hoje nós somos o segundo PIB do estado e o oitavo do país, se eu não me engano, na frente de muitas capitais aí no Brasil. E com isso tudo, com essa relevância que tem a cidade de Osasco, obrigatoriamente fomos, entre aspas, forçados a investir em cibersegurança para ter pelo menos um respaldo dessas empresas que estão emitindo, vamos, português claro, emitindo notas fiscais em nosso município. E é isso. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer conhecê-los novamente ou revê-los alguns colegas. Bom, sou Felipe Lohner. Eu estou como agente executivo de cibersegurança na LM Mobilidade. A LM Mobilidade é uma empresa hoje do grupo Volkswagen Financial Services. Nós fomos adquiridos recentemente. Hoje nós fazemos parte de um ecossistema alemão também, onde nós temos diversas regulamentações, consequentemente vários padrões a serem seguidos, frameworks a serem seguidos. A gente sabe que a Europa é um local muito regulado, eles têm muitos controles. E nós, como LM, hoje parte do grupo Volkswagen Financial Services, é importante estar compliance também. E hoje vive essa multicultura, esse multi-cloud, essas multi-informações voando ao nosso redor. A gente tem que estar bem preparado para estar bem resiliente e preparado para governar isso tudo. Bom, então vamos lá. Para começar, eu gostaria de ouvir a visão de vocês, né? Quando a gente fala de soberania de dados, a gente não está falando apenas de localização física de dados, ou de algo muito mais amplo relacionado à governança e ao controle estratégico da informação. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Bom, vamos lá, vou começar então.
Primeiro, acho que a soberania é uma palavra muito empoderada, né? Muito forte quando a gente fala de soberania, né? Ainda mais num mundo tão dinâmico, tão VUCA, com essa volatilidade absurda que a gente vive, com esse dinamismo absurdo, tudo muda e muda muito rápido. Recentemente eu estava... Gostaríamos de ter a soberania, né? Exato. Estava num treinamento recente na Startse e a gente foi bastante desafiado lá a pensar na ambidestria, né? E um dos desafios foi onde a gente discutiu sobre nunca tivemos tão dados nessa era da IA, entretanto, nunca nos sentimos tão perdidos, né? O que a gente faz com essa massa de dados? E aí, quando a gente fala de soberania, talvez acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir é sobre governança de dados. Eu conheço realmente os meus dados? Eu sei onde eles estão, com quem estão? Quantos terceiros hoje estão operando junto comigo no meu dia a dia? Esses dados estão comigo ou estão com esses terceiros? Será que eu sou soberano ou será que esses terceiros que prestam serviço para mim são soberanos em relação aos dados? Segundo fator que me chama muito a atenção e eu divido com vocês é sobre o que de fato é a nossa realidade e o que é o que eu acredito que eu gostaria de ter. Né? Então, muitas vezes, quando a gente faz uma governança, quando a gente avalia um controle, quando a gente quer implementar um framework de mercado, a gente projeta um estado desejado. E muitas vezes esse estado desejado ainda não é a realidade da nossa companhia. Existe uma lacuna, né, para chegar lá. Por isso que a gente tem dezenas de projetos em andamento para nos levar de onde nós estamos para onde nós queremos chegar, a famosa estratégia. Então, ter esta clareza eu acho que é muito importante para a gente avaliar de fato se eu tenho esse dado em meu poder, se eu tenho essa soberania de dados. A tecnologia pouco importa no meu ponto de vista, porque ela é só um meio. Né? Então, se você tem um ambiente operando em uma única cloud, ou no seu ambiente on-premise, no data center, ou se você está operando em multi-cloud, é um fator, né, que você precisa avaliar, mas ele é o meio, ele não é o fim. Então, eu acredito que a primeira coisa é você fazer uma avaliação honesta sobre a sua maturidade atual, sobre o seu ecossistema, discutir de verdade sobre isso, né? E aí, a partir daí, você definir que caminho você tem. Então, acho que esse seria o primeiro passo para a gente começar a discutir essa conversa, Ademir. Acho que um ponto importante também é você saber o quanto o seu dado vale, né? Aonde que o seu dado está, quanto ele vale, se cair nas mãos erradas, o que você tem que fazer. E aí entra muito na questão que você falou, da gente começar a pensar em governança de um dado. Hoje em dia, as empresas estão tendo dificuldade até mesmo para você categorizar ou estabelecer qual IA você vai utilizar. Copilot, Generative, qualquer que seja a IA. E as empresas também estão tendo dificuldade de barrar esse tipo de ação, porque hoje tem IA para tudo quanto é lugar. Né? Como que você controla? Como é que você garante que a informação que você está recebendo ou você está provendo está indo na mão certa? Que você comentou que vai na questão de controle de terceiros, que eu acho que é importante, porque você acaba perdendo a governança disso tudo. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Né? Você sabe quanto vale a sua informação, você toma ações mais assertivas ou mais precavidas para aquele ponto, para que você comece a ter um pouquinho mais de soberania sobre essa informação. Aí, colocando só uma pimentinha a mais, Gabriel, a gente que está, né, que eu trabalho numa instituição pública-privada. Né? Então, a gente que tem o nosso lado público, onde você enxerga isso daí? Como você vê isso? Complementando um pouco o que os amigos falaram, na questão de quanto vale o dado que você está controlando, né? Para uma prefeitura, exatamente, você perder esse controle, perder, na teoria, essa soberania dos dados, implica em questões de você parar um atendimento de saúde, você parar a arrecadação do município, você parar um sistema de segurança pública. E hoje, como cada vez mais os serviços estão sendo digitalizados, tá? Eu falo pela Prefeitura de Osasco, qual eu represento, cada vez mais serviços estão disponíveis para o cidadão, para cada vez menos ele precisar ir na prefeitura, enfrentar aquela fila, aquela burocracia toda. Então, quanto mais você digitaliza esse serviço, mais você precisa ter o controle para evitar essa paralisação, que eu fico nesse dilema. Eu, como profissional de cibersegurança na cidade de Osasco... Balada. Aí, ó, o Hanswer atacando. É um fundo musical. Invasão. Para descontrair. E eu me coloco como morador da cidade. Eu sou morador da cidade de Osasco e, ao mesmo tempo, eu fico nesse em cima do muro, como profissional de cibersegurança da cidade e morador da cidade, né? Não querendo ver que o serviço público seja paralisado. Perfeito. Bora lá.
Observamos muitas organizações acelerando estratégias multi-cloud para evitar dependência de um único fornecedor. E aí, como que fica, né? Multi-cloud aumenta a resiliência ou aumenta a complexidade de segurança? Excelente pergunta, gente. Eu acho que, novamente, a tecnologia, né? Depende da sua maturidade, né? A IA, por exemplo, ou uma tecnologia multi-cloud, ela pode escalar o risco e o problema na mesma proporção que deveria ser o ganho, né? Então, a gente acredita que a gente só escala os benefícios, mas não é verdade. A gente escala também as coisas ruins que a gente não quer. Então, se você tem um ambiente que está organizado, que está estruturado, que você tem uma governança de dados, que você tem uma gestão adequada, que você tem um BIA para saber quais são as suas joias da coroa, se esse BIA ele é atualizado de maneira recorrente, e dentro deste contexto, seja ele numa única cloud ou no on-prime, você entende que chegou o momento de você dividir esse risco, né? Porque se a cloud A falhar, como acontece aí de maneira recorrente, a gente está vendo eventos recorrentes na AWS, será que eu estou num nível de maturidade adequado que eu consigo chavear todo este workload para uma outra cloud da Azure, ou do GCP, ou do OCI da Oracle, ou qualquer outra? Então, esta é a grande pergunta. Porque você pode ter redundância, né, do teu serviço, do teu produto em diferentes lugares, né? É uma decisão de negócio. E tudo isso está totalmente vinculado com o dinheiro. Porque a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se essa conta se paga. Porque às vezes a gente tem vários produtos maravilhosos, a gente quer operar com alta disponibilidade, com redundância, com scale-up, scale-out, mas a gente consegue pagar essa conta? Então essa é uma conversa que a gente precisa ter junto com o negócio, né? A verificar se faz sentido, porque ter por ter não faz sentido. Quantas vezes a gente instala novos produtos, novas tecnologias e a gente não consegue usar essa tecnologia com todo o seu potencial, né? E aí às vezes eu estou falando apenas de um produto. Imagina quando eu falo de multi-cloud. E a conta não é barata. Quantos de nós aqui temos dificuldades de ter um FinOps estruturado? Quantos de nós aqui temos dificuldade? Eu olho para o meu CMDB, eu vejo o número X de ativos. Eu olho para a minha console do XDR, eu olho o número Y. E não consigo nem sequer saber onde está a diferença. E quando eu levo isso para uma proporção de multi-cloud, talvez eu estou piorando o problema e estou pagando mais caro. E a hemorragia está maior. Então, é isso que eu falo. Em que momento que a gente precisa discutir isso, né, gente? Tem soluções hoje numa cloud única de alta disponibilidade, que você consegue fazer o chaveamento dos serviços, né? De uma maneira super salutar, que vai trazer valor agregado. Mas a pergunta é, você tem clareza do seu BIA? Ele está atualizado? Você desenvolveu um Business Continuity Plan de maneira adequada? Você testou? Você tem backup imutável? Mas você está testando esse restore? Então tem uma série de tecnologia que nos ajuda a ter essa alta disponibilidade. Mas a pergunta é, será que eu não estou no hype ou na moda e estou querendo ir atrás de uma multi-cloud, sendo que eu tenho antes tecnologias que me permitem ter uma resiliência melhor? Então acho que nós aqui precisamos fazer esses desafios para a companhia, né? E não só trazer tecnologia. Quando a gente desafia um ambiente de negócio, a gente aprende em conjunto, desde que eu esteja num ambiente seguro, onde eu possa desafiar e ser ouvido, né? Mas para isso, nós como líderes também precisamos fazer a leitura desse ambiente do qual a gente está trabalhando, né? Como eu falei, cada empresa aqui tem uma maturidade, né? E às vezes é muito difícil, quando a gente trabalha numa empresa global, onde a gente tem diferentes culturas, né? Diferentes necessidades, diferentes dores, diferentes desafios, a complexidade fica cada vez maior. Mas eu acredito muito que a conversa é sempre um bom caminho, né? Para quem quer entender, poucas palavras bastam, né? Para quem não quer entender, nenhuma palavra serve. Então, muitas vezes o problema não é você, é o momento atual da empresa que você está, que não importa o que você diga ou quem diga, eles ainda não entenderam, né? Não estão no nível de maturidade para avançar. Mas pensem sobre isso, né? O que é possível, né? Para esse momento, para esse cenário, para esse ecossistema do qual eu estou inserido hoje. Faz sentido eu partir para um ambiente multi-cloud ou faz sentido eu explorar outras técnicas, trazer outras tecnologias que vão me permitir ter uma resiliência mais barata e melhor e mais rápido? Aí fica difícil complementar, né? Então Mas acho que vamos mudar, vamos mudar. Bora, Vamos bora, mudar. bora. Você quer complementar, Gabriel? À vontade. Por vontade? Então tá bom. Então vamos lá, na prática, cara. Quais são hoje os maiores desafios para garantir a governança e controle sobre os dados
quando eles estão distribuídos em múltiplas nuvens, provedores e ambientes híbridos? Muito boa pergunta. Aí entra, acho que o ponto que a gente tem comentado muito, a questão da governança, de saber que tipo de dado está alocado em qual tipo de nuvem, por exemplo. Né? E quanto a nuvem, ou quanto o dado ele representa de valor para a sua empresa. Por exemplo, eu coloco a minha informação na nuvem do Henry, na nuvem do Expósito, mas quem controla o acesso da minha informação à sua nuvem e à nuvem do Expósito, por exemplo? Como é que eu governo esse tipo de informação? Como é que eu consigo controlar se o dado que está sendo transitado realmente está alinhado com o que está desenhado com uma governança e segurança como um todo? Então, assim, são pontos que eu acho que, em rápidas palavras, quem controla o acesso? Que tipo de acesso é concedido? Como é que eu consigo, de fato, determinar que aquele dado veio de um fim, de um início para o fim que foi determinado? Se eu consigo, de repente, identificar que houve algum tipo de desvio. Eu acho que hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje na multicloud é você mapear e conseguir controlar esse dado como está sendo transitado. Porque, de repente, você consegue conceder um acesso para uma pessoa na nuvem A, B ou C, mas você não sabe de onde que vem a informação como um complemento daquele dado. Então, acho que seria os desafios mais que a gente tem hoje, né? Identificar quem controla, quem acessa, se é próprio, se é terceiro, se tem mecanismo de você contingenciar esse tipo de dado ser acessado ou propagado, que são pontos difíceis que a gente tem hoje no nosso ambiente como um todo, e, consequentemente, você conseguir ter uma identificação rápida e responder também, ao mesmo tempo, a essa situação. Quer completar? E eu estava assistindo um pouco mais cedo a Carla falando sobre questão de ferramentas, né? Que adianta, a gente até tem que voltar um pouquinho, você ter uma porrada de ferramentas de cibersegurança instalada no seu ambiente, mas você não tem o controle de tudo, porque ela não está instalada nem na metade dos seus ativos. Você não tem como você vai controlar. É aquela velha frase, né? Como você vai proteger aquilo que você não está vendo. Então, para nós, de prefeitura, acho que eu falo pela maioria das prefeituras, além desse detalhe, tem o detalhe de você não ter braços para operar tudo. Você sempre tem que depender de um parceiro de soluções. Lá em Osasco, a gente costuma colocar nos termos de referência de soluções um profissional em loco com a gente para nos auxiliar, porque, infelizmente, a gente não tem braço para tudo, né? Isso. Eu vou fazer uma pergunta, né? Pegando um pouco aqui, em relação a essa questão, né, da gente monitorar, controlar, estar observando tudo o que acontece, quantos de vocês aqui acham que a equipe está completa e você tem um controle de tudo que está sendo feito dentro da sua TI, da sua empresa? Se você tivesse, ganhou a Mega Sena lá da empresa. Nunca mais sair de lá, né? Não, Fica lá. seu chefe, chegou lá, o diretor da empresa, né, o CEO chegou para você e falou, 50 milhões resolve, tá aí. Você tem já estruturado o que você faria com esse dinheiro para resolver os problemas de cyber? Quantos de vocês já tem um plano? Para 3 anos. Se você te cair 50 milhões hoje, você já saberia onde você vai gastar. Ah, tá certo. Parabéns às mulheres. Parabéns, Dia das Mulheres. Então, vamos lá, próxima. Quando a gente fala aí a questão de governança, soberania de dados, também tem o tema como regulação, privacidade e jurisdição. Como equilibrar inovação digital e conformidade regulatória? Caramba, hein, pessoal? Tô ficando com as perguntas mais difíceis aqui. Eu falei que ia pegar pesado, velho. Debir selecionou bem aqui as perguntas. Olha, gente, é difícil, né? Eu paro para pensar nessa pergunta e fico digerindo ela aqui durante alguns segundos antes de trazer a minha opinião. E é só a minha opinião. Não existe uma bala de prata, mas eu acredito muito na palavrinha accountability, sabe? Não adianta você colocar centenas de regras, centenas de regulações, leis e afins. Eu acredito que essa não é a solução e muito menos a causa raiz dos problemas que nós temos. O exemplo disso é a própria LGPD, né? Assim, talvez ela não é a melhor lei do mundo, né? Mas será que a gente consegue fazer a lei valer, né? Então, quantas pessoas de fato estão sendo responsabilizadas nos incidentes, nos eventos que a gente tem visto aparecer no mercado? Imagina os que a gente não está vendo, né, que estão ali sendo encobertos, e é um fato.
Porque filho bonito todo mundo quer trazer para perto e tirar foto. Filho feio a gente prefere o quê? Esconder. Isso é natural do ser humano, né? O ser humano, ele é virtudes e ele é defeitos, né? Então, os nossos defeitos a gente não quer que ele apareça para ninguém. Então, eu acho que a gente precisa e deve insistir em criar regulamentações, a gente precisa investir de maneira pesada e de maneira incansável em conscientização, em educação. A gente precisa trazer tecnologias para nos ajudar a trazer eficiência para esse processo, né? Imagina, gente, quem aqui poderia hoje dirigir sem o Waze? Olha, eu vou viajar para tal lugar ou estou indo para tal destino do qual eu nunca fui. Alguém aqui vai fazer esse percurso sem ligar o Waze? Para mim, a mesma coisa vai acontecer com a IA. Então, assim, vai chegar um momento que a gente não vai nem se lembrar mais de como era viver sem IA. Então, hoje a gente usa talvez IA em vários níveis de maturidade diferentes, desde o mais básico para fazer uma pergunta igual eu faço no Google, que são aqueles primeiros passos, até aqueles que entendem um pouco mais sobre engenharia de prompt, e aí começam a ter um segundo grau de maturidade, aí ele vai para um terceiro grau, que aí passa a ter uma engenharia de contexto, até uma IA embarcada, um agente de IA, um EA agent, que são coisas diferentes. Então, a gente começa a alcançar novos níveis que antes a gente não sabia como lidar com tudo isso. E é importante a gente ter o quê? Diretrizes, políticas, normas, para quê? Para que a gente tente estabelecer ali um padrão de como a gente quer atuar, né? E delimitar fronteiras, né? O que a gente chama dentro da segurança de estabelecer os nossos guarda-reios. Então, o que é um guarda-reio? Guarda-reio é aquilo que a gente vê na estrada para proteger para o carro não sair e capotar e ir para frente. Aquilo é um guarda-reio, né? E quando a gente faz isso no ambiente corporativo é a mesma coisa. O que eu vou delimitar aqui para tentar me proteger se eu me perder? Né? Opa, perdão. Se eu, por acaso, perder aqui a noção dessa curva, o que está me protegendo? Então, esse guarda-reio ele vem para isso, para proteger a gente. Eu adoro usar o exemplo da Fórmula 1 e tenho usado com o meu time em algumas palestras que eu vou. Né? Nós, da segurança, nós somos habilitadores do negócio. E a gente, fazendo uma analogia com a Fórmula 1, a gente é o freio. Mas o freio no carro da Fórmula 1, ele não está ali porque a gente quer perder a corrida. Ao contrário, a gente está ali para dar mais controle, para que na curva a gente consiga ser mais eficiente, para que depois o motor possa acelerar com toda a potência e a gente ganhar a corrida e ganhar o campeonato. A segurança está ali para a mesma coisa. Eu vou criar um produto fantástico, vou criar um serviço fantástico para trazer receita, para aumentar o market share, para acelerar o go-to-market ou até mesmo para que eu tenha uma experiência encantadora e incrível para os meus clientes, para fidelizá-los. Mas por que eu preciso ter guarda-reio? Para não me perder no meio de tudo isso. Então, quando eu falo sobre regulamentação, ele não tem que vir com aquele peso. Nossa, lá vem mais uma regra para eu seguir. Nossa, lá vem mais uma política para eu seguir. Nossa, mais um controle. Eu já tenho 300 controles, agora eu vou ter 301. Calma, pessoal, né? Por que esse controle existe, né? Muitas vezes a gente, eu vou falar uma palavra, né? Sabor emocionado, né? Que está na moda agora. Então a gente às vezes tem um sabor emocionado, mas a gente precisa entender o porquê das coisas. O que fazer e como fazer é super importante, mas quando eu passo a entender o porquê, ou eu faço uma pergunta para entender o porquê, isso vai me ajudar a me conectar com aquele propósito. E aí fica mais fácil de eu poder fazer parte, de eu questionar, de eu melhorar, de eu me sentir dono daquilo. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele é salutar, né, entre a governança, entre a política, entre os processos, entre a tecnologia, entre as pessoas, mas eu acho que isso tudo, eu ainda quero muito acreditar que é uma questão secundária, porque a questão primária, ela é o accountability. A partir do momento que eu me sinto responsável por aquilo, eu tenho total condições de viabilizar e fazer as coisas acontecerem. Tô pegando um gancho na questão das diretrizes, normas, lá na prefeitura nós conseguimos publicar o ano passado a segunda versão da Política de Segurança da Informação. A primeira é bem recente, de 2006, nada mudou em 20 anos. E, para vocês terem uma ideia, essa segunda versão teve outras 12 subseções, alterações, de tanto vai e vem na controladoria, secretarias, a gente teve que ouvir todo mundo, jurídico, porque cada secretaria tinha a sua particularidade, que nós, como TI, como segurança, nós não que deixamos passar, mas a gente desconhecia por não ter o contato direto com as secretarias. E não que a gente precisou abrir exceções para todo mundo, mas a gente teve que fazer muitas adaptações para que o prefeito colocasse a aprovação dele, Câmara de Vereadores, enfim.
Foi um trabalho assim de formiguinha que levou muito tempo para nós, muito desgaste, muita discussão, mas hoje, pelo menos o mínimo, a gente consegue nos respaldar baseado na LGPD. E também agora o nosso próximo desafio é a cartilha de segurança voltada para IA, normas de uso para IA, que estava pesquisando que nas prefeituras também é uma questão bem delicada e as pessoas dos órgãos públicos estão bem atrasados nessa questão. Acho que ele comentou um ponto importante. Deixa Que eu fazer um é- complemento, Pode, claro, cara. logo. Acho que não é só órgão público. Acho que muitas empresas ainda estão meio perdidas com essa questão da IA. Acho que tem muita gente que está trabalhando em cima dessa política. Primeiro foi a questão da política de gestão de dados, né? Política de dados, governança de dados. Agora eu tenho conversado com várias pessoas, né? Gestores de TI, pessoal de cyber, tudo mais, e está todo mundo batendo cabeça ainda em relação à questão da governança da IA, porque você querendo ou não, por mais que você tenha uma IA que seja corporativa, sempre vai ter um ou outro que vai estar usando a IA de uma outra forma para ou redigir um texto, ou ajudar, entendeu? Colocar uma planilha lá no Copilot ou no outro para fazer uma análise. E isso daí tá, né? A gente sabe que tá, a hora que você joga lá, pronto, já foi para o mundo, eu consigo pegar o orçamento lá da prefeitura para ver onde que vai gastar. E até construção de termos de referência que nem foram publicados ainda, imagina isso. Perfeitamente. E aí, complementando um pouco também do que o Igor falou, não sei quantos de vocês gostam de velocidade, dirigem, né, em autódromo, esse tipo de coisa. Nessa questão do freio que ele colocou, quem corre, quem dirige, né, carro de alta performance, sabe que o freio é um componente mais importante. Né? Não adianta você acelerar. Se você não tiver o freio, se ele não for preciso ali, a hora que chegar na curva, a hora que você precisar, acabou. Entendeu? Então tem que ter sim essa regulação, não vou dizer, né? Uma forma de você não deixar a coisa evoluir, mas tem que ter o freio, sim. Tem que ter alguém ali, né, dando os limites para que a coisa flua, né, normalmente. E uma provocação que eu sempre falo, pegando outro gancho, que eu faço sempre, é a questão das políticas, né? Que toda empresa tem lá a sua política de segurança, tem tudo lá bonitinho, mas os seus colaboradores estão cientes disso? Qual foi a última atualização? Quem participou da escrita disso? Foi só o cara lá de segurança ou estava envolvido lá compliance, jurídico, RH? Entendeu? Acho que pessoal de negócio, né, também, porque hoje acho que é muito importante você ter isso e ter essa divulgação. Né? Você fazer com que os seus colaboradores, quem está dentro da empresa, saibam, né, sobre essa política, porque cada vez mais a gente vem avançando na questão de ransomware, tudo mais. Então, é sempre bom eles saberem o que a empresa tem feito e quais também são as regras, aí os freios, as penalidades para o não cumprimento disso daí. O que pode e o que não pode dentro de cada organização, porque senão vira bagunça. Vai lá, Lone. Um dos pontos que eu complementar é justamente esse, não só se atentar no órgão público em si, mas até puxando também no que eu posso falar da Fórmula 1, eu uso, além de nós sermos, por exemplo, o seu freio, nós temos que ser a equipe de resgate quando o freio falha. Perfeito. Em quanto tempo a equipe de resgate está preparada para buscar um carro que se acidentou? Porque deu problema, não conseguimos contingenciar, mas cadê a equipe que está preparada para resgatar aquele carro, aquela pessoa que está dirigindo o carro, a ponto de salvar aquela vida? Então, assim, é trazer negócio para perto, trazer o jurídico para perto, trazer uma linguagem mais neutral, que não seja tão técnica, porque as pessoas acabam, né, só acidentando, porque o artigo 1º do inciso 2º, e aí você já se perdeu. Então, quando você traduz a linguagem para uma informação, né, mais transparente, desculpa, eu tenho um grande amigo advogado aqui, né? Desculpa se eu falei na ordem errada, me perdoe, meu amigo. Mas né, é mudar o juridiquês, o tecniquês para uma linguagem de negócio, e aí você consegue implementar ações em que a IA vai suportar, vai acelerar, mas de uma forma muito mais controlada. Mas a nossa preocupação tem sido assim, né? Como é que eu me preparo para resgatar quando um freio falha? Esse é um ponto que a gente tem que tomar de atenção. Cara, eu fiz um roteiro aqui com um monte de pergunta interessante. Né? A gente deu até
Mandei para eles darem uma olhada. Falei, seleciona aí que vocês querem. Mentira, Não, tudo tá surpresa. ótimo. Bom, vamos lá. Eu vou pegar algumas aqui que eu acho que são bem interessantes, né? Ô, Ademir, Hum. posso só fazer um parênteses? Claro. Eu acho que eu queria converter um pouco essa questão que o Felipe trouxe. O que é isso aí no nosso dia a dia, né? Quem que é esse grupo de resgate que vai lá socorrer quando o problema acontece? Convertendo aqui para o nosso dia a dia, o que eu faço quando a crise acontece? O que eu faço quando eu tenho um incidente de ransomware e todo o meu ambiente está criptografado? Quem é essa equipe de resgate que vai socorrer a companhia para restabelecer? Então, isso, pessoal, é o nosso plano de resposta a incidentes. Sim. Isso é o nosso time que vai responder ao incidente. Uhum. Esse time ele é treinado através desse documento que a gente vai criar em conjunto. E como que a gente treina isso? A gente treina com um exercício muito conhecido chamado Tabletop Exercise, onde a gente vai definir um escopo, a gente vai engajar times diferentes, a gente vai treinar, né, para que quando o incidente ocorrer, a gente esteja capacitado para ser esse time de resgate que vai socorrer aquele ambiente crítico de negócio que está parado, ou que a gente está fazendo com que a companhia perca rios de dinheiro. Então, esse é o time de resgate, né? Então, acho que era importante traduzir isso aqui para o nosso ecossistema. E colocando mais aí um pouco de gasolina no negócio, cara. Qual foi a última vez que você testou isso? Você testou alguma vez para ver se realmente funciona? Então, são várias questões que nós temos que, né, vários cenários que a gente tem que estar atento, né, para poder garantir a continuidade. Aí, Ademir, mais um pouquinho de gasolina, querosene, backup está íntegro, backup está testado, mas numa prefeitura, o que você restaura primeiro? Você restaura a saúde? Você restaura segurança, arrecadação do município? O que vai primeiro? Arrecadação, cara. Sempre. Vamos lá. Nos últimos anos, a gente tem visto aí o ransomware evoluindo muito, né? Com os modelos de ransomware as a service, a extorsão duplas e alguns ataques cada vez mais direcionados. O que mais preocupa vocês nessa evolução e quais seriam os pontos cegos da vossa empresa hoje? Gente, é difícil, né? Nós trabalhamos todo dia para tentar identificar quais são os pontos cegos para a gente revisitar o nosso BIA, revisitar o nosso mapa de riscos, né? O famoso heatmap, avaliar se o risco mudou, a probabilidade, ou se o impacto mudou, avaliar se o grau de tolerância da companhia com relação aos riscos também mudaram, se o nosso apetite a risco mudou. Então, acho que é um exercício constante que a gente faz. Mas, na prática, pessoal, eu acho que, novamente, né, quando a gente convenciona algumas coisas, nos ajudam a ter disciplina. Por exemplo, vamos definir um comitê de segurança da informação, vamos definir um comitê de riscos. Aí, às vezes, a gente fala, mais um comitê. Não, gente, a ideia é estabelecer um ritual onde a gente consiga convencer todos os stakeholders que precisam estar ali sentados naquela mesa para discutir um problema que já existe ou uma tecnologia emergente que vai trazer um risco futuro e que, se esse risco se materializar, a gente vai ter um problema. Então, como que eu faço isso? Eu acredito muito nessa questão dos comitês. Quando a gente consegue definir isso, a gente tem o que? A periodicidade. Eu vou fazer isso a cada X tempo. O que é esse X tempo? Vou fazer todos os meses? Vou fazer por quarter? Vou fazer por semestre? Vou fazer por ano? Vou fazer a cada mudança de complexidade que tenha? Vou fazer quando a minha empresa decide fazer uma fusão com uma outra empresa? Então, olha quantos gatilhos a gente tem, não só do ponto de vista de mudança tecnológica, né? Coloquei uma tecnologia nova, que agora eu tenho um agente novo de IA. Vou deixar esse agente tomar a decisão ou ele será apenas um copiloto? Né? Eu vou decidir. Se esse agente passar a decidir e errar, quem é o responsável por isso? Sou eu ou é o agente? Quem será o culpado? Então, tem muitas coisas que precisam ser discutidas. E ninguém toma decisão sozinha, gente. Ninguém toma risco sozinho, né? Cuidado com isso, né? Muitas empresas falam, não, eu mandei um e-mail, eu assinei uma carta, eu formalizei. Isso é suficiente? Né? Essa pessoa do qual aceitou o risco, ele é um diretor estatutário da companhia, ele responde pela companhia ou não? Então, esses rituais eles são importantes para isso, para que a gente consiga trazer as pessoas para essa mesa, para poder ter espaço para discutir sobre essas pautas, para a gente convencionar decisões ou ações ou comportamentos esperados em conjunto,
né? E a partir daí começar a ter uma musculatura, né? A gente não implementa um processo e ele já está maduro. A gente tem um ciclo de vida, aí a gente ajusta esse processo, espera mais um pouco, né? Então, eu acho que assim, a palavra jornada ela é muito importante, né? Qual que é essa jornada dentro da sua companhia quando você está estabelecendo isso? Pensem a respeito disso. Quem são os parceiros de vocês? Quem são os patrocinadores de vocês, né? Para ajudar vocês nesse desafio, né? E principalmente, olhem para onde o dinheiro está, gente. Não vão se perder querendo resolver o problema do planeta, encontrar a cura do câncer, acabar com a fome do mundo. Gente, o básico funciona muito bem. E geralmente o básico funciona onde? Onde tem dinheiro. Qual é a área da sua companhia que está dando dinheiro? Quando você olha para a DRE da tua empresa, eu tenho lucro ou eu tenho prejuízo? Quando você olha para as áreas dentro da tua companhia, porque às vezes dentro da mesma empresa a gente tem 3, 4 empresas diferentes, tá, gente? A empresa é a mesma, mas são silos diferentes. Como que você interage nesse ecossistema, né? Então, tente estabelecer essas alianças com aquelas áreas que têm dinheiro, que dão resultado para a companhia, que têm impacto, e tenta, a partir de lá, trazer essas convenções, criar esse padrão, subir a maturidade, porque os demais automaticamente vão passar a acompanhar, entendeu? Agora, se você não consegue fazer essa leitura dentro do game, como que você está jogando? Como que você está engajando? Que resultado que você está colhendo? Então, fiquem atentos sobre esse ponto. Complementando, acho que é importante trazer visibilidade. Acho que talvez muitas vezes o board não tem noção, né, como você comentou. Traduzir realmente o impacto, né, que acho que o Will colocou muito bem, né, aonde está o dinheiro. E aí eu uso a abordagem, né, de se eu não investir o que eu preciso investir naquela área que traz dinheiro, qual vai ser o meu maior impacto nisso tudo? Eu tenho uma área que fatura X milhões, mas se eu não investir tanto, quanto é que vai ser de fato o meu impacto se eu não investir o que eu preciso para proteger aquela informação? E, obviamente, né, acho que é um exercício que nós temos que praticar sempre, né? É diminuir o techniquez, levar para uma linguagem de negócio, mostrar as claras, transparência total do que pode acontecer. Quando você conhece bem a sua área, o seu negócio, você traz para o board com mais transparência. E aí ele começa a entender um pouco mais o que de fato vai acontecer. A gente sabe hoje que o cybercrime hoje é altamente lucrativo, né? Então as pessoas não vão economizar em querer tirar dinheiro da sua empresa. Sim. Então, se você traz para o board, para as áreas, o impacto que você vai ter de uma indisponibilidade, de uma quebra de um serviço, você começa a mostrar para eles um pouquinho mais da importância de você testar, de estar sempre atualizado, né? Não deixar de pôr na pauta do board o tema cybercrime, o quanto tem sido impactante. Né? A gente participa de grupos, né? Lá eu compartilho sempre, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade, quais empresas foram atacadas, qual foi o impacto de cada uma delas. Porque você começa a mexer um pouco com a mentalidade deles. Poxa, né, aquela velha frase, todos serão atacados, não sabemos quando. Agora não é só isso, né? É o quanto isso vai me custar. Sim. E qual vai ser, quanto tempo, não, quanto tempo eu vou recuperar, vou voltar à minha operação. Exato. E hoje o cybercrime encontrou um nicho, né, que está muito vulnerável hoje, que é a questão das prefeituras, que na maioria delas não tem nenhum departamento de TI institucional, é um cara que mexe com informática, a maioria das prefeituras ainda está assim, quanto mais um profissional de segurança. Então, hoje, os grupos de cybercrime veem isso como uma forma de ganhar status no grupo, né? Porque hoje você vai atacar uma prefeitura legal, beleza, vai parar um serviço, mas dificilmente você vai receber um resgate de uma prefeitura, não, dificilmente vai ter como aprovar um orçamento para pagar um resgate desse nicho, mas para o cara que atacou vai estar lá, ataquei prefeitura X, parei o serviço da prefeitura X. E isso para a imagem de uma prefeitura é muito ruim, para a imagem de um governo. A prefeitura de Osasco hoje que fala com uma certa frequência que somos o segundo PIB do estado, o oitavo do Brasil, para você ter um problema com a prefeitura dessa e a mancha que isso vai causar no governo é muito grande. Muito grande para a quebra de confiança com as empresas que estão instaladas lá, né? Temos empresas muito grandes lá que dependem do nosso serviço para fazer emissão de notas fiscais. É tudo infraestrutura nossa. Então, esse impacto é muito grande para a imagem da prefeitura. E também eu estava vendo uma série, não sei se vocês conhecem, a The Pitt, uma série médica. Quem não assistiu é muito bom. Eu vou dar só um pequeno spoiler da segunda temporada. No 7º episódio, chega um determinado diretor de um outro hospital que fala assim, ó,
fomos atacados, está tudo parado lá e provavelmente vocês vão ser os próximos. O departamento de TI daqui já vai colocar os sistemas todos offline e vocês anotem tudo nas pranchetas. Tipo, não demorou 5 segundos, todo o sistema caiu. Ah, mas por que caiu? Fomos atacados? Não. O departamento de TI achou melhor derrubar tudo para deixar tudo preparado para que não tenha problema. E eu fiquei imaginando, nossa, se eu ficasse esperando qualquer ameaça, uma suposta ameaça, eu desligar tudo para me preparar, eu pararia a cidade inteira, né? E eles pararam o hospital justamente para preparar o terreno para que não tenha uma invasão. Não, perfeito. Isso daí eu já vi em outras séries também. No The Hook tem isso também. Que parou, né, também no hospital e depois pediram resgate, só que acabaram pegando quem fez isso. Mas bom, vamos lá. Então agora, como a gente está chegando no final, eu vou fazer aqui 3 em 1, cara. Uma pergunta 3 em 1. A gente já falou aqui um pouco sobre board e tudo mais, então a segurança muitas vezes ainda é vista como custo. Muitas vezes não, né? Na grande maioria das vezes é vista como custo. Como traduzir, né, temas assim como soberania, governança de dados, resiliência cibernética em linguagem estratégica para o board e alta gestão? E se você pudesse recomendar uma prioridade estratégica relacionada a dados e ransomware em 2026, qual seria? E quais serão os principais desafios de cibersegurança aí nos próximos anos? Como vocês veem isso? Cara, tá. Em quanto tempo? Resume. Quanto tempo tem pra Vamos lá, Tem vou tentar ser bem 30 pragmático. segundos. Eu acho que, primeira pergunta, eu acho que assim, isso depende da organização. Respondeu, 5 minutos. Depende da companhia que você está, mas de uma maneira bem rápida aqui. Existem, na minha cabeça e na minha curva de aprendizado, no meu repertório, 3 estágios de maturidade numa TI. Maturidade 1, TI é vista como custo. Maturidade 2, TI passou a fazer processos ágeis, começou a engatinhar, começou a falar de produto. E estágio 3, nativos digitais. Todo produto é digital, a empresa já está embarcada 100% digital. Então não existe mais feudos. Uma é totalmente reativa, uma começou a trabalhar como squad, começamos a empoderar as pessoas, e o terceiro, elas já vivem para o produto. Né? Então não existe, eu sou de engenharia, você é de dados, você é de produto, você é de design. Não. Todo mundo aqui está orientado ao produto. Então, dependendo de onde você estiver, é um remédio diferente que você vai dar. Concordo. Me atualiza da segunda pergunta aí, vai, Ademir, que é muito... Qual que seria a prioridade para 2026? Prioridade para 2026. Pessoal, baseado no nosso painel que fala de ransomware, eu vou falar de backup imutável. Gente, se vocês não têm uma boa solução de backup, vocês estão perdidos. Né? Então, pensem numa solução adequada de backup, porque se o ransomware pegar vocês, é só ele que vai salvar. Se vocês não tiverem, vocês vão dançar. Porque hoje os ransomwares estão super inteligentes, os serviços de ransomware as a service estão primeiramente entrando no seu ambiente, vasculhando, criptografando seus backups para depois criptografar seus dados. Então, se você tem uma estratégia adequada, né, de backup imutável, certamente você vai estar mais coberto para responder a esse tipo de ataque. E tinha mais uma pergunta. E como você vê isso nos próximos anos? Gente, próximos anos é difícil, né? Mas assim, vou dar um exemplo, né? Se a gente está falando hoje do que tem mais de moderno, que além de IA é a computação quântica, quando ela de fato chegar, nós vamos ter um problema enorme, porque nenhuma criptografia vai mais estar segura, né? A gente vai quebrar essas criptografias, né, de uma maneira muito rápida. Então, eu penso que teremos novas tecnologias também com a computação quântica que vão nos ajudar a resolver problemas que a gente ainda nem conhece e esses conhecidos. Então, o que eu diria é, vamos viver o hoje, que já é suficiente, né? Vamos deixar o amanhã para quando ele chegar. Rapidamente, acho que hoje nós temos que pensar, obviamente, em sermos mais preditivos, não reativos. Usar a própria IA como um vetor de potencialização da sua ação para você ser mais ágil na identificação e responder de forma mais assertiva também. A IA não é negativa, né? Ela também tem o seu lado positivo. E se pensar hoje, obviamente, né, acho que um ponto que você comentou, o backup é muito importante, mas acho que a visibilidade do seu ambiente, da sua estrutura, de como está refinado os seus alertas, se você está seguindo bem o que você estabeleceu como parâmetro de segurança, se está atualizando os patches, se você tem protocolos bem implementados, acho que você vai conseguir ser um pouco mais rápido na sua identificação e na sua resposta.
futuro, acho que a Deus dará. Eu- A gente pensa que tem que viver bem o hoje, com certeza, e achar que amanhã pode ser um pouco melhor. Porque a pergunta ia ser até, né, os próximos 3, 5 anos. Como você vê, cara, mas a gente hoje faz planejamento para 1 ano. Né? E Acho dá que cavalo de pau na estratégia. dificilmente você vai ter alguém que faz, né, aqueles planejamentos que a gente fazia antes para 2, 3, 4, 5 anos. Hoje anualmente, a cada 6 meses você está revisitando. Vai lá. Nosso maior desafio lá na prefeitura é colocar na cabeça da alta administração que uma coisa que todos nós já sabemos de cor, mas que cibersegurança é tão importante quanto saúde, quanto educação, quanto infraestrutura pública. E porque no incidente, cara, incidente de cibersegurança vai tudo para baixo. E enquanto a alta administração não entender isso, não investir, não digo de igual que vai ser bem difícil, porque tem toda a conscientização da população também nessa questão, mas enquanto a gente ficar atuando como gasto, simplesmente, a gente nunca vai evoluir, né? E eu tenho para mim que, além do backup, um backup bem estruturado, eu acredito que o ransomware vai chegar ainda numa forma que vai ser difícil controlar se você não tiver um backup bem estruturado numa instituição. Hoje a gente tem fábricas, né? A gente tem profissionais só fazendo isso. Então, a gente sempre, querendo ou não, a gente está um pezinho sempre atrás, né? Eles Então, têm mais tempo, né, para sim, eles atuar nisso. trabalham, ficam só nisso. Apesar da gente só ficar ali no combate, a gente sempre está um pezinho atrás, cara. Quem chegar e falar, tô 100%, desculpa. Não existe risco Não zero, existe, né? cara, não existe zero trust, risco zero. Quem tem uma pergunta cabeluda aí? Isso é uma pergunta boa. Parabéns a todos, meu nome é Eduardo Ken. O que eu queria que vocês comentassem um pouco, que eu acho que é muito importante, né, a gente viu uma pesquisa que existe um déficit de 4 milhões de profissionais de cibersegurança. E tem coisas que nem ele comentou, se você tiver 50 milhões, tem coisas que o dinheiro não consegue resolver, porque uma formação de um profissional bom como esse demora de 4 a 10 anos. Como que vocês veem esse desafio? Porque a IA vai ajudar, mas não vai substituir os profissionais que precisam trabalhar com a IA para fazer esse tipo de defesa e proteção. Então, como vocês encaram o mercado, né, de profissionais, pela falta de profissionais, e como vocês estão trabalhando para atender esse tipo de demanda? Porque tabletop, a Zurich faz, mas muita pouca empresa faz, principalmente de média para baixo, né, que é treinar os executivos. Imagina os profissionais técnicos e tudo mais. Como vocês enxergam esse desafio hoje em dia? Eu acho que é um grande problema, que não vem de hoje, já está se arrastando, e eu vou tentar levar para os dois extremos, tá? Então, o primeiro extremo é investir em educação. Não tem o que fazer, a gente tem que educar, capacitar, incluir, para que as pessoas consigam ter gosto para vir pela nossa área, né? Hoje está difícil, né? Ao mesmo tempo, eu vou levar agora para outro extremo, eu vejo, às vezes, né, assim, muitas pessoas publicando uma vaga de júnior com um job description que o cara tem que ter 77 anos de experiência. CISP. E aí eu fico olhando para essas coisas e fico muito admirado. Mais 45 certificações. Exato. CISP. Então, assim, gente, como que a gente quer ser inclusivo? Como que a gente quer deixar a nossa área sexy? Para que as pessoas queiram fazer parte da nossa área, se eu coloco uma série de barreiras, de requisitos. E eu acho que talvez a resposta esteja com a própria IA, né? Como que a IA pode acelerar esse conhecimento? Então, eu não vou falar a minha idade, mas eu vou me entregar agora. Na época de colégio, quando eu estudava, eu tinha que pesquisar na Barça do meu avô. Então, o meu conhecimento era limitado àquela Barça. Tinha duas, tinha aquela azul e aquela vinho. Então, eu podia escolher, né? Olha que legal. Hoje, nós temos o notebook LM do Google, onde você enche aquilo de repositório, de PDFs, de vídeos, e você consegue, com a IA, potencializar o seu conhecimento para que você consiga aprender muito, de uma maneira muito mais rápida e eficiente, com uma base muito maior, usando a própria tecnologia. Então, eu tento incentivar minha filha de 12 anos, a caçulinha, a usar essas coisas. Então, poxa, bota aqui essas coisas, agora pede para ela criar um vídeo para você, agora pede para ela criar um mapa mental. Então, tudo isso vai ajudando a acelerar. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa também criar essa consciência para deixar a nossa área um pouquinho mais sexy, um pouquinho mais atrativa, para que as pessoas queiram fazer parte da nossa área. Porque hoje, me parece que as pessoas não querem trabalhar com segurança.
Hoje na prefeitura nós temos um desafio ainda maior, porque eu não tenho concurso para cargo de segurança. Não tenho. Os cargos que nós conseguimos, fizemos uma reestruturação da Secretaria de Tecnologia e criamos um departamento de segurança. Mas todos são cargos de livre nomeação. E eu não tenho como competir com o mercado. Não tem nem condições. Para você ter uma ideia, o departamento de sistemas não tem programador, porque a gente já desistiu, porque não tem como competir com o mercado. E cibersegurança está nesse nível também. Eu estou segurando aos poucos alguma coisa, mas a gente não tem um concurso para dar pelo menos uma estabilidade para a pessoa que está estudando, né? Então é tudo livre nomeação. Só rapidamente, tem um ponto contrário também, né? Sim. Não é só a empresa formar, mas tem aquele que quer entrar na área, mas já quer entrar na área ganhando salário de Sim. especialista, sênior, master blaster formado. Exatamente. Então esse é um ponto de extrema dificuldade, porque a pessoa quer vir para a área de cyber porque talvez ouviu que é uma área legal, e de fato é, nós não estaríamos aqui, mas a pessoa quer entrar, quer se formar, ou mal se formou, já quer ganhar um salário que não é condizente com a experiência. Então também tem um lado contrário. Você quer ganhar como um CISO, né? Por aí vai. Depende do CISO, né? Se for eu, tá baratinho. Agora, se for o Ademir, meu amigo. Outra história. Cara, ainda bem que eu não sou CISO. Cara. Tem mais alguma pergunta? Só para confirmar aqui, assim, quanto que a gente está usando de IA para do nosso lado? Né? Porque eu acho que a gente fala muito de... Todas as vezes que a gente está falando de IA, em todos os painéis, em todas as palestras, todo mundo que eu vejo falando de IA, está falando de como a gente se protege, o que a gente vai fazer, como que a gente vai evitar fraude e tudo mais. Como que a gente está usando IA para o nosso objetivo final, que é proteger a empresa, né? Vocês usam? Posso começar de novo? Vai lá. Sempre é. Gente, assim, ó, lá na Zurich a gente está usando IA para 3 grandes dimensões. A primeira é IA para todos, e essa dimensão está muito vinculada à conscientização, treinamento, capacitação, upskilling, reskilling e assim por diante. É fazer com que todo mundo, de fato, passe a usar IA. A segunda dimensão é o IA por core business. Então, a gente selecionou processos críticos para o negócio, onde a gente quer usar e implementar agentes de IA para trazer eficiência operacional. E já está sendo um desafio gigante. E o terceiro pilar, mas não menos importante, é IA para o business, para a indústria. Como que a nossa indústria vai estar quando a IA estiver alavancada, quando a gente tiver pivotado de maneira exaustiva, como que a gente opera nesse novo mundo. Mas trazendo isso para o mundo de tecnologia, para a cyber, eu não estou vendo absolutamente nada com ênfase. E deixa eu explicar melhor isso. Eu gostaria muito que a IA tivesse sendo o piloto, tomando decisões, ajudando a fazer uma análise de maneira mais eficiente, mais precisa, a tomar decisões a partir dessa análise. Mas eu, sinceramente, eu não tenho visto absolutamente nada de prático, nem na Zurich e nem no mercado. Hoje o que eu vejo é a IA sendo copiloto. Então eu uso a IA para me ajudar num processo para que eu, humano, tome decisão, que é o famoso human in the loop. Mas deixar a IA orquestrar 100%, eu não estou vendo. Gostaria muito de ver, tá? E as IAs embarcadas, que é o que eu estou falando. Então, hoje, todo produto novo que você compra, alguém está falando que tem uma IA embarcada lá, que você consegue perguntar através da famosa IA generativa, você conversa com ela e ela vai te trazendo as informações. Mas ainda ela é secundária e ela precisa de um estímulo, né? É a famosa IA generativa, diferente de um agent IA que está tomando decisões sozinho, né? Tá tendo uma orquestração ali por trás. Então, sendo muito honesto, eu não vi e também gostaria de ver. O que a gente tem visto, o que a gente tem discutido, né, com todo mundo que a gente fala, por enquanto, está tudo muito voltado para o negócio. Muita aplicação para o negócio, tem muita coisa voltada. Departamento jurídico tem usado bastante, no caso de diagnóstico de imagem, e por aí vai. Estou falando a parte lá de saúde, né, hospital e tudo mais. Mas, especificamente, para a cibersegurança, a gente não tem ainda. A gente tem aí insights, tem cheiros, tem relances, tem especulações, porém, quem tiver algo concreto que possa nos mostrar, vamos ficar muito agradecidos, porque acho que é algo que todo mundo aqui anseia, né?
a gente também tem pensado muito nessa questão de talvez pegar modelos pré-prontos, mas assim, eu concordo muito com o que você falou, a gente está muito secundário ou terciário ainda do potencial que a IA pode trazer para a cibersegurança. Está faltando, acho que, a área de cyber parar e pensar mesmo como isso pode potencializar de uma forma nativa, mas nativa mesmo. O que a gente vê é que nem, né, o Igor falou, todos os fabricantes, todas as empresas hoje vai falar para você que tem algum tipo de IA embarcada dentro da sua tecnologia para te ajudar a fazer o controle e tal, tudo mais. Mas até quanto isso é efetivo? Quem pode comprovar isso, que realmente, né, ela está tomando as ações, está tomando a frente, está fazendo. Querendo ou não, cara, o humano ainda está ali, né? Eu acho que um ponto legal, Carla, eu tenho visto ferramentas de IA para nos ajudar com a IA. Então, por exemplo, tem algumas soluções que você já consegue colocar no seu ambiente que ele consegue monitorar todo o teu ecossistema. E aí você passa a ter uma abordagem mais aberta e menos restritiva. Porque hoje as empresas estão fazendo o quê? Fecha todas as IA e deixa só o Copilot, por exemplo. Só que você não sabe o que está acontecendo, porque em uma das palestras aqui um colega até falou, tá, aí o cara vai lá, tira a foto da tela e manda para o chat GPT dele, para o GenAI dele, qualquer outra LLM. Então é um risco que a gente não controla, né? Mas o que eu percebo é que hoje a tecnologia já está disponível para nós de segurança, para que a gente possa monitorar ou bloquear. Então a gente consegue colocar IAs próximos do dado, da aplicação, ou no próprio browser da pessoa, ou no endpoint da pessoa, e ele consegue interceptar quando uma LLM é chamada, seja ela para fora ou seja ela para um RAG dentro da sua casa. E aí você consegue definir regras, igual se fosse um DLP, para só monitorar, e aí a partir daí você começa a gerar insumos para saber quem está usando IA, em qual departamento, que tipo de IA que estão usando, que tipo de LLM que estão usando, para qual finalidade, ou você consegue começar a habilitar regras para bloquear esses usos. Então, regras padrões, igual um DLP, olha, se tiver CPF, mascara, se tiver isso, mascara, ou você consegue começar a filtrar. E aí, a partir daí, se torna uma decisão mais inteligente. Ao invés de você bloquear tudo, você fez uma leitura, você tem um baseline e você sabe. Só que, assim, ainda assim, é uma ferramenta que está nos ajudando, né, a tomar uma decisão. Ela não está pilotando sozinha. Sim. É sempre uma decisão, uma ferramenta que nos ajuda, né? Isso toma muito tempo da equipe, que no final das contas a gente vai ter que validar os logs, os incidentes, e o atacante está muito mais à frente nisso. Muito, a gente está muito atrás. Acho que mais para isso acontecer, acho que a área de cyber precisa aprender mais sobre IA. Acho que nós usamos pouco sobre IA. Né? Se puder compartilhar rapidamente, sim. Nós estamos numa jornada de treinar os líderes, os colaboradores em como usar IA. Porque, né, você sabe usar? Eu sei usar IA. Então usa aí, para ver mesmo. Assim, falta conhecimento. Então, talvez a gente está uns passos atrás, porque a gente de fato não sabe usar IA como deve usar ainda. Colocar mais uma pimenta aí, mais novamente, querosene, gasolina, explosivo, TNT, bora lá. Acho que todo mundo não tem dúvida que a IA chegou, está implantada, tal, tudo mais, né? Mas ainda é visto como um hyper, né? Se a gente pegar logo pós pandemia, algo que se falou muito, cara, falou, era o tal do multiverso. Alguém aqui ainda fala de multiverso, ou a hora que fala vai me chamar, ô tiozão, você está atrasado, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Acho que hoje, cara, nem mesmo o executivo, a empresa, tudo mais, tem noção do que é a IA e como ela pode te ajudar, né? A gente tem casos de, eu quero usar IA, mas para que você quer? E não sabe te responder. E aí entra aqui, né? Nós queremos usar a IA, mas para quê? Qual é a resposta que nós de cyber queremos com a IA? O que nós queremos que ela faça, que ela nos auxilie ou ajude? Entendeu? Acho que são questões que ainda estão em aberto para a gente pensar um pouco aí. Bom, eu queria só fazer um comentário. Eu adoro esse ponto, porque hoje a gente quer resolver um problema que a gente nem sabe qual é com a IA. É isso que acontece. Exatamente. Mas eu vou trazer um passo antes. Vamos fazer uma análise aqui, hein, gente? Humildes. Quem daqui já investiu dinheiro do próprio bolso para se capacitar em IA? Olha aí, ó. A minoria, né, pessoal? Então,
onde eu quero chegar? Se eu só tenho um martelo e só sei operar um martelo, todo problema é um prego, né? Agora, se eu quero trazer a minha caixa de ferramentas, né? Quanto eu estou sendo accountable, né? Lembra da accountability? E eu estou indo lá atrás para me capacitar sobre isso, porque eu nunca vou resolver problema algum se eu não tiver o básico, que é o conhecimento. Então fica essa provocação aí para nós refletirmos e buscarmos esse conhecimento. Cara, legal que a gente estava falando de cloud, né? Não sei o quê, fomos para IA e vamos embora. Gabrielzinho, 30 segundos, considerações finais. Paft Push, vai lá. Bom, eu, além de agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do que é o serviço público, as nossas dificuldades, e tá também ouvindo que no final de tudo tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo atrás em questões de IA, todo mundo atrás em questão de gerenciamento de ativos, e temos que nos ajudar, gente. Não tem outra forma. De troca de experiência hoje, para mim, é uma das coisas que mais tem surtido efeito. Loner? Agradecer a oportunidade. É importante a gente mesmo ter esse cooperativismo, a gente pensar que nós somos... É engraçado que são várias empresas com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e a gente sabe onde nós podemos chegar. Só falta todo mundo se unir para fazer o como, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente. Igor? Eu só tenho que agradecer, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, trocando conhecimento, experiência, com esse grupo. Fechamos.